Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos essa noite. Que se sintam todos acolhidos nessa casa. Todos nós que essa noite fizemos uma escolha de muitas vezes deixarmos os confortos dos nossos lares e vir aqui para ouvir sobre os ensinamentos de Jesus, sobre o conhecimento trazido pelos Espíritos. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item 3, o Senhor Allan Kardec traz uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 a 14. E lá Jesus também nos fala sobre uma escolha. Jesus nos diz, quando está dando seus ensinamentos nessa passagem: entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga e o caminho que ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Quanto à porta da vida é pequena, quanto ao caminho que ela conduz é apertado, e como há poucos que a encontram. Mas quais são essas portas que Jesus nos diz? O que é essa porta larga e o que é essa porta estreita? A porta larga, apresentada por Jesus, são as nossas imperfeições, aquelas nossas más paixões, nossas más tendências que guardamos dentro de nós. O orgulho, o egoísmo, a avareza, a cupidez e todas as outras más tendências que temos. E toda vez que entramos por essa porta larga, são quando nossas atitudes, nossas ações se deixam levar por essas más tendências que temos aqui dentro guardadas. E como é difícil para nós superarmos. Como é tão fácil nos deixarmos levar por essas más tendências, essas ervas daninhas que temos aqui dentro. Todos nós a possuímos, algumas em maior escala, outra em menor, mas todos nós a possuímos. Tem um ditado que diz que o mundo é dos espertos. O mundo nos ensina a dar valor às coisas materiais, a pensar nos nossos interesses, mas o mundo não nos ensina a cuidar da nossa alma, do nosso espírito. E como temos oportunidades de nos deixar levar por nossas más tendências, a nos darmos bem à custa dos outros, de colocarmos a nossa cólera que temos aqui guardada para fora diante de um orgulho ferido, a nos deixarmos levar por nossa ambição, nossa avareza, nossa cupidez. E era dessas questões que Jesus diz quando ele diz que a porta da perdição é larga e o caminho que ela conduz é espaçoso. Mas por que a porta da perdição é tão larga e o caminho da salvação é apertado e essa porta da salvação é estreita, conforme nos ensina Jesus? Porque é muito difícil para nós nos desfazermos das nossas imperfeições. Essas ervas daninhas que temos aqui dentro, como o orgulho, o egoísmo e todas as outras más tendências. A porta da salvação é estreita e o caminho é apertado porque temos que
podar essas ervas daninhas. Temos que trabalhar para tirarmos essas imperfeições aqui de dentro de nós. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, item 4, o Sr. Allan Kardec traz uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. E lá, um dos fariseus, que era um dos doutores da lei, vai questionar Jesus e o pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus diz: Amarás o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E eis o segundo, que é semelhante a este: amarás o seu próximo como a ti mesmo. Todas as leis e os profetas estão contidas nesses dois mandamentos de Jesus. Então Jesus nos diz para amar o próximo como a nós mesmos, a pensar no bem do próximo, assim como gostaríamos de pensar no nosso próprio bem. Aí está a porta estreita. Esse é o caminho apertado. Porque para entrar por esse caminho, muitas vezes temos que deixar os nossos interesses de lado para auxiliar os nossos irmãos em caminhada. Muitas vezes temos que deixar de pensar em nós para pensar no outro. E como é difícil deixar nossos próprios interesses de lado. Quantos de nós faz isso? Quantos de nós aqui hoje pratica os ensinamentos de Jesus? Esse é o caminho apertado que Jesus nos ensina. Porque muitos de nós conhecemos o Evangelho de Jesus, os seus ensinamentos. Alguns de nós até o estuda, se aprofunda nesses conhecimentos. Mas quantos de nós pratica aquilo que Jesus nos ensinou? Nós hoje ainda possuímos imperfeições dentro de nós. Isso é parte da condição evolutiva que ainda estamos. Somos espíritos imperfeitos. Ainda temos essas imperfeições, essas ervas daninhas nos nossos corações, o orgulho, o egoísmo, a vaidade e todas essas más tendências. Então, para nós é muito difícil praticar na sua íntegra tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Mas quantos de nós aqui se esforça para praticar o que Jesus nos ensinou? Por que é tão difícil praticar os ensinamentos de Jesus? Porque para nós é muito difícil deixarmos o orgulho, o egoísmo de lado. É muito difícil deixarmos as nossas imperfeições que temos aqui dentro dos nossos corações de lado. Mas será que é tão difícil assim? Deixarmos as nossas imperfeições, superarmos elas? Lá no Livro dos Espíritos, para aqueles de nós que não conhecem o Livro dos Espíritos, é a base filosófica da doutrina espírita. E lá tem diversas perguntas sobre diversos temas que o Sr. Allan Kardec faz para a espiritualidade. E lá na questão 909, o Sr. Allan Kardec pergunta aos espíritos: o homem no sentido de humanidade, homens e mulheres, o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus próprios esforços?
E os espíritos respondem: sim. E às vezes com poucos esforços. O que lhe falta é vontade. E os espíritos ainda complementam: ah, como são poucos os que se esforçam. Os espíritos nos dizem que com um pouco de esforço, eles não dizem muito esforço, com um pouco de esforço, todos nós poderíamos vencer as nossas más tendências, nossas imperfeições, todos nós. Se tivéssemos vontade, se colocássemos esforços para conseguir isso. Mas se os Espíritos nos dizem que com um pouco de esforço podemos vencer nossas imperfeições, por que foi que Jesus diz que a porta da salvação é estreita e o caminho que ela conduz é apertado? Se com um pouco de esforço todos nós poderíamos vencer nossas imperfeições. É porque nós estamos aqui encarnados e tudo o que vemos e relacionamos à nossa volta são as coisas materiais, são as coisas do mundo. E desde que nascemos, desde que encarnamos nesse mundo, o mundo nos ensina a dar valor às coisas materiais. O mundo nos ensina o contrário do que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensina a pensar no outro como pensar em nós mesmos, a querer o bem do outro, assim como queremos para nós. Mas o mundo nos ensina a pensarmos em nós, nos nossos interesses, nas nossas conquistas, no nosso bem-estar, primeiro em nós, depois no outro. Se é que o mundo nos ensina a cuidar do outro, a pensar no outro. Então, nos encarnamos, estamos neste mundo vestindo um corpo de carne, porque este corpo aqui que temos é só uma vestimenta para o espírito. Este corpo é só um empréstimo que Deus nos deu para que possamos viver a nossa experiência aqui neste mundo. E este corpo, assim como todos os bens materiais, tudo que é relacionado à matéria, vai ficar neste mundo quando partirmos. Então viemos a este mundo, nos esquecemos que somos espíritos, nos esquecemos que estamos aqui para evoluir. E aí fica difícil para nós, diante de tudo que o mundo nos apresenta, a podar essas ervas daninhas que temos aqui dentro. Por isso, muitas vezes, quando vemos alguns de nossos irmãos em situações difíceis, delicadas, alguns de nós ainda tenta tirar proveito da situação, tenta se dar bem às custas do outro. E quando fazemos isso, somos nós que escolhemos entrar pela porta larga que Jesus nos apresentou. Quando alguém, no calor do momento, nos critica, nos ofere palavras ofensivas, muitas vezes nos machucam aqui dentro, aí o nosso orgulho não pode deixar de lado, não pode deixar para trás. Aí nós reciprocamente ofendemos também o outro, criticamos, expomos seus defeitos. Aí somos nós novamente optando por entrar pela porta larga. E no trânsito,
quando alguém inesperadamente corta a nossa frente. Escolhemos entrar pela porta estreita, lembrando que nós também, inesperadamente, no momento de descuido, podemos cortar a frente de alguém? Ou será que entramos pela porta larga? Gesticulamos, buzinamos, proferimos palavras ofensivas. E ainda no trânsito, quando estamos indo em algum lugar e não encontramos um lugar para estacionar, aí vemos lá aquela vaga de deficiente disponível. Será que escolhemos a porta estreita? Estacionamos num lugar distante? Andamos um pouco mais a pé? Muitas vezes nos atrasamos para algum compromisso? Ou será que escolhemos a porta larga? Tomamos o lugar daquela pessoa que tem o direito de estacionar naquele lugar? Nos damos bem em cima de um direito do outro, não nosso. Ah, mas é só uns minutinhos. Muitas vezes tentamos nos desculpar. Às vezes só uns minutinhos, às vezes. Tem um irmão que tem o direito de estacionar naquela vaga e não vai poder, porque nós a usamos. E aqui são apenas alguns exemplos bem simples do nosso cotidiano. Mas quantas situações tão delicadas que não vivemos, quantas situações que encontramos os nossos corações aflitos, angustiados, e se apresentam essas duas portas. Um deles, que é a porta estreita, nós sabemos que vamos passar por ela com o nosso coração muitas vezes apertado diante das aflições, das agonias, mas que é a coisa certa a se fazer. Ou a porta larga. Essa escolha se apresenta diante de nós muitas vezes. Para evoluirmos, para melhorarmos, temos que superar a nós mesmos. Nós muitas vezes queremos superar o outro, sermos melhores que o outro, mas temos que superar a nós mesmos, os nossos defeitos, as nossas imperfeições. Muitas vezes, diante da dificuldade, da dor, dos problemas, precisamos conseguir passar resignados por essas situações. Mas quando viemos aqui ao lar espírita, escutamos sobre passar resignado diante dos problemas, das aflições, parece tão fácil. Mas a hora que as provas da vida se apresentam, que os problemas aparecem à nossa frente, na hora que ficamos com o nosso coração apertado, angustiado, cada um de nós sabe como é difícil. E os Espíritos nos falam que esse nosso mundo é um mundo de provas e expiações. É um mundo onde viemos para passar por provas, expiar os erros do passado. Todos nós aqui passamos por problemas, dificuldades. Alguns têm um tipo de problemas, outros. Mas todas nós nos deparamos com problemas, dificuldades. Todos nós, em algum momento de nossa vida, nos encontramos com o nosso coração aflito diante das situações. Agora, será que o simples fato de passarmos pelas provas da vida, de passarmos pelos problemas, pelas dificuldades, vão nos fazer evoluir? Vão nos tornar melhor?
Não. Porque se passar pelas dificuldades nos tornasse melhor, todos nós evoluiríamos de forma igual. Mas por que uns evoluem moralmente mais depressa e outros demoram mais? Porque a grande questão é como nós nos comportamos na hora da dificuldade, do problema, da aflição. Como passamos pelos momentos de aflição e de dificuldade? Será que passamos resignados, mesmo com o nosso coração aflito e angustiado? Ou será que olhamos para o céu e questionamos a Deus: Pai, por que está fazendo isso comigo? Porque quando tudo está bem, quando os ventos sopram a nosso favor, quando está tudo tranquilo, é muito fácil termos fé, é muito fácil estarmos em harmonia com o nosso Pai lá no céu. Mas quando os ventos sopram na direção contrária, quando a tempestade se apresenta diante de nós na nossa vida, muitas vezes ficamos aflitos, agoniados diante da situação. Como nos comportamos? Como passamos pelo momento de dificuldade, de aflição? É um fato que o nosso mundo é um mundo de provas e expiações. E todos nós, em algum momento, passamos pelas dificuldades, pelos problemas. Mas Deus não quer o nosso sofrimento. Deus nos criou para nos tornarmos felizes. Mas a felicidade plena só vamos conseguir quando evoluirmos, quando nos tornarmos perfeitos, quando nos tornarmos espíritos puros, assim como Jesus se tornou. Porque Jesus também foi criado simples e ignorante, assim como cada um de nós. E ao longo de várias existências, evoluiu até se tornar um espírito perfeito. Mas para chegar à perfeição, todos nós temos que passar pelas provas da vida. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 614, o Sr. Allan Kardec pergunta aos espíritos: o que é a lei natural? As leis da natureza. E os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela indica o que ele deve ou não deve fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então os espíritos nos dizem que a lei natural é a lei de Deus. As leis da química, da física, da biologia são as leis de Deus. E de tempos em tempos, Deus permite que a humanidade se aprofunde um pouquinho mais nas suas leis. Aí vem novos conhecimentos, mas as leis da natureza nunca mudaram, sempre foram as mesmas. O que mudou foi o nosso entendimento diante dessas leis. E os Espíritos nos dizem que a lei de Deus, as leis da natureza, são as únicas que importam a nossa felicidade. Quando nos aproximamos das leis de Deus, somos felizes. Quando nos afastamos dela, somos infelizes. Mas agora, quando somos infelizes, que nos afastamos das leis de Deus, não é Deus nos castigando. Deus tem suas leis que regem todo o universo. E essas leis são eternas e imutáveis como o próprio Deus. Deus não muda suas leis para privilegiar uns e prejudicar os outros.
Deus é infinitamente bom e justo. Um exemplo: quando vamos ao aniversário, temos várias comidas saborosas, exageramos um pouco na comida, às vezes exageramos demais, passamos mal. Não é Deus nos castigando porque comemos demais. Nós comemos demais, o nosso organismo reage ao nosso excesso de comida e vem as indisposições do nosso organismo para nos equilibrarmos de novo. Então, se essas leis servem para a matéria, se essas leis servem para as leis que regem o nosso corpo, elas servem também para reger as leis que regem a nossa moral. Então, quando nos afastamos das leis de Deus, vêm as contrariedades para obrigar a nos equilibrarmos de novo com as leis divinas, a nos trazer de novo o equilíbrio. Temos uma história que diz que havia um templo muito famoso, e nesse templo tinha uma linda, uma muito bela estátua de mármore, e vinha pessoas do mundo inteiro para conhecer essa estátua, apreciá-la, bater fotos com ela. Então, um dia, quando o templo fechou à noite, o piso, que também era de mármore, pergunta à estátua: nós duas fomos feitos do mesmo bloco de mármore, viemos da mesma pedreira, fomos esculpidas pelo mesmo escultor. Por que foi que ele te fez uma estátua tão bonita, tão bela, que todos querem apreciar? Todos vêm bater foto com você, e eu apenas um piso. Então a estátua olha para o piso e diz: você não se lembra? Quando o nosso escultor estava te esculpindo, você gritou e pediu para parar porque não aguentava mais a dor. Eu passei por vários processos de lapidação, por vários lixamentos, vários polimentos, até conseguir me tornar a estátua que eu sou hoje. Então, muitas das vezes, as dificuldades, os problemas, as aflições que venham ao nosso encontro, algumas delas podem ser Deus, o nosso escultor, trabalhando em nós, nos esculpindo para nos tornarmos melhores do que somos, trabalhando em nós para que possamos ser algo muito melhor lá na frente, trabalhando para que evoluímos, que possamos, cada um de nós, sairmos daqui hoje melhores do que quando entramos. Que Deus nos abençoe e que assim seja.